Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, pastor Evandro. Amém, a paz do Senhor a todos, uma boa noite a todos. E nós estamos aqui mais uma noite, para glorificar o nome do Senhor. Hoje é culto de ensino, e eu creio que Deus, Ele tem o melhor para nós e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém. Que você possa se atentar para aquilo que Deus tem falado conosco, nos ensinado, e o nome do Senhor seja engrandecido. Nós queremos estar na igreja, nós queremos estar glorificando a Deus na igreja, mas no momento não é possível, por conta dessa quarentena a qual nós estamos vivendo. Mas eu acredito que no mais tardar nós vamos estar aí glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória. Nós vamos orar, Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez nós se prostramos, ó Deus, diante da Tua presença, para glorificar, para bendizer e enaltecer o Teu nome. Peço a Ti, ó Espírito Santo, que neste momento nos ilumine, nos interceda por nós, para que nós possamos passar aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, o ensino da Tua palavra, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Por isso nós apresentamos a Ti em o nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Vamos adorar. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi provar que a minha vida tem valor. São tão precioso para Deus que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi provar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de ti. Glória a Deus. Aleluia. Tem que estar com... O Vonga está lá em Ilhabela nos assistindo. Tenho que estar com Deus o colete abençoe. aqui, a prova de soco, porque ela A fica prova de soco, debaixo porque da mesa, irmãos. Você não sabe cantar e me atrapalha. Estou ajudando, Estou ajudando ela a difícil. louvar a Deus, irmãos. Amém. Nós hoje estaremos aqui, aleluia, estudando. Não vamos ficar falando antes de começar o... Já eu esqueço. Fica falando, entendeu? O importante é o que Deus deu para nós fazermos. Vamos cantar mais um louvor, então. Um momento. Amém? Hoje nós vamos estudar a lição 2.
Mas né? são dois. A pastora colocou aí no grupo a lição, né, que diz a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Amém? Então hoje o estudo vai ser aí, você deve ter aí no grupo, no celular que a pastora passou, para você estar acompanhando aí. E também você pode deixar a sua Bíblia aberta no livro de Efésios, capítulo 1, que aí é o texto áudio, nós vamos estar falando aí conforme Deus colocar o nosso coração. A pastora vai adorar o Senhor, aleluia, com mais um louvor. Não posso deixar meu sonho se perder. Aleluia, Jesus. Me esquecer das promessas, desistir sem lutar, deixar de ser um vencedor. Aleluia, Jesus. Vou acreditar, Deus tem o melhor pra mim. Eu sei, vou lutar pra vencer e não olhar para trás, transpor barreiras. Eu vou conquistar o impossível. Nasci pra vencer. Vou acreditar que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer, pela fé conquistar. Sou filho de Deus, eu nasci pra vencer. Não posso deixar meu sonho se perder, me esquecer das promessas, desistir sem lutar, deixar de ser um vencedor. Vou acreditar, Deus tem o melhor pra mim. Eu sei, vou lutar pra vencer e não olhar para trás, transpor barreiras. Eu vou conquistar o impossível. Nasci pra vencer. Vou acreditar que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer, pela fé conquistar. Sou filho de Deus, eu nasci pra vencer. Sou filho de Deus, eu nasci pra vencer. Obrigada pela oportunidade. Amém. Louvado seja Deus. Ela tá com uma dorzinha aqui, né? Por isso que ela fica com a mão aqui. Mas vamos lá para a nossa lição de hoje. Lição 2. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Vamos lá para o nosso texto áureo, que está em Efésios capítulo 1, verso 3, que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual abençoa todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? A verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Amém? O ponto, aleluia, central, que diz assim: Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós vamos ver aqui no objetivo geral, esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Os objetivos específicos: refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo, quer dizer, Cristo no centro, e explicar que o Espírito Santo
desempenha importante papel no plano da salvação. Esses são os nossos objetivos que nós vamos estar esclarecendo aos irmãos. No tópico 2, depois aqui, vai explicar as bênçãos, né? Mais detalhadamente acerca daquilo que o Senhor quer falar conosco, né? As bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais. Na introdução aqui, aleluia, nós vamos estar lendo, né? Primeiramente, nós vamos estar lendo aqui, aleluia, o texto bíblico, que está em Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, e depois vai para o 9 ao 14. Carta aos Efésios, capítulo 1, você pode abrir na sua Bíblia aí, se você tiver uma Bíblia para você anotar aí algumas coisas, amém? Pode ler, a pastora vai estar fazendo essa leitura. 3 a 4, né? O 3, o 4, depois do 9 até o 14. Tá. Amém? Preste atenção aí. Efésios 1, 3. Bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo a sua beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém, meus queridos? É um texto que fala bem claramente aqui. Eu separei alguns tópicos aqui, nesse cada versículo tem uma mensagem aqui, eu deixei sublinhada, anotei, fiz umas anotações aqui, que o texto, o título diz: as bênçãos de Deus em Cristo Jesus. No versículo 3 aqui, diz assim: o qual nos abençoou. O Senhor nos abençoou. O que quer dizer isso? Nos abençoou. Nos abençoou quer dizer a origem. Que origem é essa? Quem nos abençoou? Da onde vem isso? Essa origem vem do próprio Deus, que nos abençoou com as bênçãos celestiais. Ele nos abençoou. Então, no versículo 3 aqui, o qual, depois do segundo parágrafo aqui, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É a origem. O próprio Deus nos abençoou. No versículo 4 diz também: e também, como também nos elegeu. A tradução dela aqui está um pouco diferente. Escolheu, elegeu, Você foi eleito, aleluia, você foi escolhido, Você foi chamado, é um fundamento, é uma eleição. Conota-se um fundamento. O fundamento, aleluia, é a eleição em Cristo. Cristo te elegeu. A gente vê quando os deputados, governadores, têm que ser eleitos para tomar posse do mandato, do cargo. Então, Cristo nos elegeu. Então, você imagina, pastor Evandro, que amor, Porque se nós somos eleitos, que tipo de campanha nós fizemos para sermos eleitos, Então, nós não tínhamos merecimento nenhum, nós estávamos mortos nos delitos e pecados, mas diz que desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Então, Deus, ele é tremendo. No versículo 9, que diz: descobrindo-nos o mistério. No versículo 9, que conota-se revelação. Ele nos descobriu a sua vontade.
é de nos descobrir. Por isso que às vezes, quando nós ouvimos a palavra de Deus, choramos, sentimos emoções, porque a palavra ela gera um efeito, ela descobre o seu coração, para que a palavra ela possa entrar, aleluia, e ali fazer o que apraz, né? Porque a palavra de Deus diz que é uma espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma, do espírito, é apta a discernir e fazer aquilo que apraz ao Senhor. Então, no versículo 9 é a revelação. Revelação quer dizer revelação da sua vontade para mim e para você. Amém? Então a vontade de Deus é revelar a palavra nos nossos corações. Sim, é revelar a sua palavra e a sua vontade para nós. Amém? No 10, de tornar a congregar em Cristo. O que quer dizer isso? Que conotação nós podemos dar aqui? O retorno, porque lá no Jardim do Éden, nós estávamos ali representados por Adão, congregados com o Pai. Diz que na viração do dia o Senhor Deus descia e falava com Adão, né? Mas devido ao pecado, devido nós termos ele pecar, nós fomos destituídos nós se retiramos, fomos banidos, né? Da presença do Senhor, porque o pecado adâmico nos privou, desta situação, e nós agora estamos retornando, é um retorno, né? Todas as coisas estavam congregadas ali em Cristo, mas devido ao pecado adâmico, devido à destituição do homem da presença de Deus, nós temos que aceitar a Jesus Cristo para fazer participantes, é um retorno, né? Então, conota-se aqui no versículo 10 o retorno. No 11, havendo sido predestinados, quer dizer assim, uma condição. O que quer dizer essa condição? Para ter a bênção de Deus na nossa vida, nós somos predestinados. E o que eu já falei aqui anteriormente, Deus nos escolheu a mim, escolheu você, desde o ventre da sua mãe. Ele já tinha um chamado com você. Quantos livramentos nós já tivemos, irmão? Livramentos que nós presenciamos, livramento que nós vimos e livramentos que nós nem percebemos. Mas Deus, Ele nos livrou, Ele nos escondeu. Amém? Então aqui a condição é para que a bênção de Deus esteja na nossa vida. No 11, no 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Conota-se aqui nesse versículo 12 o objetivo. Qual é o objetivo de nós sermos chamados? Qual o objetivo de nós sermos contemplados com esta bênção do Senhor? Aleluia, de nós para louvor da sua glória. Aleluia, que o objetivo é com o fim de sermos para louvor da sua glória, para louvar o Eterno, para bendizer o Eterno. Amém? Este é um objetivo. No versículo 13, né? 13, que depois que ouvistes a palavra da verdade, né? Há uma transformação, conota-se transformação. Que nem eu já citei aqui anteriormente, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, ela cria uma transformação de dentro para fora, no nosso interior. Se nós pecávamos, se nós bebíamos, falávamos palavrão, mentíamos e outras coisas mais, nós já não fazemos mais por conta, aleluia, dessa transformação, aleluia, que é a palavra da verdade que nós ouvimos. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Porque se nós não ouvirmos a palavra de Deus, nós nos enfraquecemos. Você pode ver, tem gente que nessa quarentena
busca ouvir uma palavra, busca, né? E aí, essa palavra não serve, essa palavra, né? Mas a melhor palavra que nós temos está na nossa cabeceira da nossa cama, na cômoda da nossa sala, no braço do nosso sofá. É a palavra que fala conosco. Amém? Mas se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas também aquilo que eu ouvi também pode gerar uma fé ao contrário no meu coração? Não, mas aqui diz a transformação pela palavra da verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente vê muitas pessoas pegando a palavra do Senhor e justificando algumas situações, dizendo que está na palavra de Deus, mas o entendimento é totalmente contrário. Não chega a ser a palavra da verdade. A Bíblia diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque hoje eu estou liberto, porque um dia eu conheci a verdade, um dia eu conheci. A palavra diz também em João 8 lá, que pela palavra que vos tenho falado, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, conota-se aí a transformação pela palavra da verdade, porque muitas das vezes você pode ouvir qualquer palavra. Tem pessoas que recebem profecias aí, que Deus vai fazer, que ela não acredita, ela se julga tão incapaz, de receber, e não sabe que é uma palavra de verdade, aleluia, e aquilo não desce ao seu coração. Quando a palavra penetra no nosso coração, automaticamente há essa transformação. Que transformação é essa? Se eu roubava, já não roubo mais. Se eu mentia, eu já não minto mais. Então, aqui no 13, é a transformação. No versículo 14, para redenção, né, de possessão adquirida. Qual é o penhor da nossa herança? Para redenção da nossa possessão adquirida. Isso conota-se o quê? Um resultado. O que quer dizer isso? Para a salvação, para a libertação, para a salvação em Cristo Jesus. Muitas das vezes, nós que estamos no Evangelho, buscando ao Senhor, né, anos e anos, às vezes tem pessoas que se acomodam, né, não fazem a manutenção da salvação. Mas como que é isso aí, pastor? Manutenção da salvação é saber o real propósito que Deus te chamou. Deus te chamou para salvação, para você pregar esta palavra, para que outros sejam salvos. Não para nós sermos ricos, para nós sermos abastados, não para nós termos nosso carro, a nossa casa, a nossa vida, dinheiro no banco, ser feliz. Não, é a salvação. Porque se nós não fazermos a manutenção da nossa vida espiritual, das bênçãos espirituais sobre a nossa vida, nós não temos a manutenção da fé. Nós caímos no erro de poder ficar no comodismo. Não, eu vou no culto, vou na ceia, no peco, no dou dízimo, faço isso, faço aquilo. Então, não, mas nós temos que, Senhor, será que eu estou no centro da sua vontade? Será que eu estou apto para, né? Como resultado dessas bênçãos espirituais, a qual aqui nós falamos, da origem, do fundamento, da revelação, do retorno, da condição, do objetivo e transformação, nós temos o resultado, que é para a redenção da nossa alma perante o Senhor. Que nós chegamos naquele dia, vinde benditos de meu Pai. E né? vai os separados, né? Os santos. Os santos, né? Aquele que Deus tem o propósito, aleluia, na vida eterna, né? A Bíblia fala, aquele que for fiel até o fim, dar-te-ei, né? Sim, aí é que está, né? Falar ser fiel até o fim é procurar, né, fazer essa manutenção, né? Procurar ver onde nós erramos, porque fiel, eu creio que só Jesus Cristo, né? Todos nós pecamos, mas nós estamos em busca da redenção, a busca da melhora. Eu vejo assim, eu olho para dentro de mim e vejo que ainda tem muitas coisas que tem que ser lapidadas, que tem que ser, né? E a gente tem que colocar nos pés do Senhor para que Ele tenha cuidado de nós. Amém? Nós vamos agora para a introdução. Aleluia. Não era introdução? Não, isso aqui é o texto
lido em classe, amém? Ah, tá. Então eu dei uma dedilhadinha para as pessoas entenderem aqui mais ou menos o texto, que nós lemos o texto em classe, que é Efésios do 3 ao 4 e do 9 ao 14, para que você saiba dessas bênçãos. É muito importante as bênçãos de Deus em Jesus a gente Cristo. Só fala de Efésios das armaduras, né? Mas tem tantas coisas ricas. O livro de Efésios é um livro muito abençoado, que você possa ler, esmiuçar. Se você quiser marcar isso que eu falei aqui, é muito importante. Eu tenho uma Bíblia aqui que eu estou marcando aqui, mas a introdução diz assim: nessa lição nós vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove Deus executar um plano de restauração e reconciliação à humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo mostra profundidade, agradecido pela revelação do mistério que estiver oculto em todos os tempos. Ele nos convida a louvar e glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores, né? As bênçãos espirituais, irmãos, é diferente das bênçãos materiais, né? As bênçãos espirituais é tudo aquilo que contribui para o reino de Deus, para estabelecer o reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus. Isso são bênçãos espirituais. Bênçãos materiais são o dinheiro, são as posses, as coisas. E também pode se tornar uma bênção espiritual se você pega o dinheiro e investe na obra de Deus, nas coisas. Aí sim se torna também uma bênção espiritual. Mas bênção espiritual, eu quero que fique bem frisado para você, que é tudo aquilo que contribui para o reino de Deus, né? Para o reino do Senhor na face da terra, né? Que é o louvor, o amor, tudo aquilo que gera o crescimento, que gera em torno do reino de Deus, são bênçãos espirituais, diferente das bênçãos materiais, né? Que o Senhor também nos abençoe. E com estas bênçãos nós podemos abençoar, transformar em bênçãos espirituais também, mandando missionários, abençoando institutos aí, casas, viúvas, fazendo a obra. Também são bênçãos, né? Como nós somos abençoados na parte material também, nós podemos transformar essas bênçãos em bênçãos espirituais para aqueles que precisam. Amém? Aleluia! Nós estamos aqui, louvado seja Deus. Vamos a nova posição em Cristo. Primeiro tópico, né? O primeiro tópico aqui a nossa posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Nós vamos falar aqui no tópico 1, aqui no primeiro parágrafo, a doxologia. O que é a doxologia? A minha varoa falou: o que é doxologia? Você sabe? Passou 5 minutos, eu perguntei para ela, ela não sabia. Não, né? Mas amém. Mas então explica, então. Agora, amém. Doxologia, irmãos, é a verdadeira adoração à bondade de Deus. É a verdadeira adoração, doxologia. É a verdadeira adoração à bondade de Deus para conosco, né? Antes de tudo, irmão, a igreja tem que adorar a Deus. Amém? A primeira coisa, buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas não serão acrescentadas. A primeira coisa que nós temos que fazer é adorar a Deus com espírito de adoração. Nós tivemos a Santa Ceia na igreja, né? E foi uma bênção. Por quê? Porque nós fomos lá para cear, para adorar. Nós não fomos lá ver quem ia pregar, quem ia cantar. Nós fomos para adorar. E foi uma ceia muito gostosa, muito boa. Foi muito, apesar de nós estarmos, né, em poucas pessoas lá, por conta desta condição, com as portas fechadas, foi uma coisa muito interessante. Deus se fez presente no nosso meio. E isso nos alegra, irmão, porque as bênçãos de Deus têm que estar conosco,
né, tem que estar no nosso meio. Ah, amém? É. Glória a Deus. E a palavra diz aqui no versículo 3, aqui, bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso conota a adoração a Deus, a doxologia. É por isso que todo culto, uma das primeiras coisas que se inicia é a adoração? Sim, porque a adoração, se você for ver bem, eu sempre tenho um embate aqui com a minha esposa, com o Ministério de Louvor, que eu sempre falo, que não é uma crítica, mas eu aprendi assim, que quando nós vamos escolher os louvores, não é nós que escolhemos os louvores, nós que somos ministros de louvor, que estamos à frente para ministrar, fazer a ministração do louvor, eu costumo sempre pedir a Deus qual é o louvor que o Senhor quer que nós entoemos para Ele. Porque me faz lembrar quando Salomão, ele inaugurou lá o templo do Senhor, ele chamou Asaf, que era do tempo de Davi, do seu pai, e ele falou, não, quem é que eu vou chamar para ministrar, para adorar, fazer adoração? E ele buscou, e Deus, olha, tem Asaf. E ele chamou Asaf e disse que a glória do Senhor era tão grande que os sacerdotes caíam no chão, porque tamanha era a glória de Deus. Então, o louvor é uma parte importante. Não é porque, eu gosto mais do louvor, não gosto não. É um conjunto de coisas que cooperam para que o nosso coração seja preparado para receber a palavra de Deus. E isso nós temos que dar uma certa importância, meus amados irmãos e irmãs, porque isso é o que nós realmente nos mantém vivos, nos mantém de pé diante desse mundo adverso, diante desse mundo que vai nos cercando, nos exprimindo, né? Nós vemos tantas coisas erradas, tantas situações, tanta ganância, tanta miséria aí, por contas que as pessoas, elas não se preparam para adorar o Senhor. Amém? Mas a gente tem que pensar no contexto inteiro, né? Um louvor que todos cantem, que todos adorem. Sim. Porque não posso também chegar Para lá... isso tem o reto, o projetor, a televisão lá, que as pessoas, mesmo que não saibam louvar, eu mesmo tenho dificuldade às vezes de guardar as letras, a não ser aqueles antigão. Nem os antigão. Mas eu vou cantando, irmão, eu vou adorando. Em vez de falar, foi, ele veio, mas eu canto. Eu tenho a convicção de que eu tenho que adorar. E quando eu não consigo cantar, eu começo a glorificar a Deus. Eu começo a dar glória a Deus. Nada impede, né? Cada um faz a sua adoração. Eu não fico olhando para o meu irmão que está à direita, à esquerda, se alguém está chorando, se a irmã está ministrando bem, se a irmã não está, se a irmã não falou, não estou sentindo Deus. Não, eu já vou preparado para adorar a Deus. Amém? Então vamos aqui para o segundo tópico aqui, né? As bênçãos espirituais. Depois da doxologia tem aqui o segundo parágrafo que diz das bênçãos espirituais, que tem aqui no mínimo aqui umas 8 bênçãos espirituais para a nossa vida. Aqui diz, né? Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares espirituais, isso é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios que nós lemos, tais como Deus nos elegeu para sermos, né, santos. Nos elegeu. A primeira bênção que eu quero falar é que o Senhor nos elegeu. Uma pessoa eleita, eu e você fomos eleitos por Ele, não por mim, por vontade minha, porque a palavra diz que não foi nós que o aceitamos, mas Ele que nos aceitou. Então, nós somos eleitos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Pedro que falou isso nas suas epístolas, né? Que nós somos sacerdote santo, povo adquirido do Senhor, nação eleita. Sacerdócio real, né?
Muito bem, muito bem. Você está de parabéns. A minha ajudadora. Eu louvo a Deus porque, né? Ela fala que eu quero ver quando você for dar um estudo, tal, irmão. Nós não temos apostila aqui, não temos. Nós estamos pegando aqui da internet o livreto, né? Da carta aos Efésios. Não é fácil. Porque a gente vai passando aquilo que Deus coloca no nosso coração. A gente vai na palavra, vai na experiência e vai principalmente pela iluminação do Senhor. E aí entra o que está escrito aí em Efésios, pedindo a 9, né? A revelação, né? O Senhor vem a revelar a nós aqui esse estudo, esta palavra. Segunda bênção, nos predestinou a sermos filhos. Ele nos predestinou. Ele nos destinou. Destinar é mandar, né? Destinou. Ele nos predestinou a sermos filhos. Porquanto nós não aceitamos a Jesus, nós somos concebidos no pecado. Mas quando nós aceitamos a Cristo, o plano redentor de Cristo, a salvação vem sobre nós e nós se tornamos filhos. Somos predestinados a ser filhos. O 3, nos fez agradáveis para si mesmo. Nos fez agradáveis para si mesmo. Qual é o filho, né, que não quer agradar ao pai? Ele nos fez agradáveis. O filho, ele tem que agradar ao pai. Jesus Cristo foi um grande exemplo disso, que falou assim: olha, eu vou, envia-me a mim, e eu vou pagar esse preço. Mas eu vou obedecer o que o meu pai. E todas as vezes que nós vemos as passagens que Jesus fala: não, eu sei, Pai, que o Senhor me ouve, mas eu quero que esse povo entenda que o Senhor me enviou e que eu faço a tua vontade. Qual é a minha comida, a minha bebida? É fazer a vontade do meu Pai. Mas aí nesse caso qual é o pai que não quer que o filho agrade, né, também? Sim, sim. Então, como os filhos Jesus, que nós fomos, nós temos que se fazer agradar ao Senhor. E como nós agradamos ao Senhor, meus amados? Como nós agradamos ao Senhor? Reconhecendo a nossa falhabilidade, os nossos pecados e a nossa pequenez diante do Senhor. E lançar sobre eles as nossas ansiedades, as nossas súplicas, para que Ele tenha cuidado de nós. A quarta bênção, redimiu-nos, nos redimiu. Ele nos redimiu por meio do seu sangue. Então o Senhor, Ele nos redimiu. Nós estávamos numa condição caída, uma condição de pecador, de caído espiritualmente, e Ele nos redimiu através do seu sangue. Ele trouxe redenção para as nossas vidas. Por isso hoje nós podemos dizer que nós somos servos do Senhor, que nós somos filhos de Deus. As pessoas têm muita dificuldade às vezes de falar: não, todo mundo é filho de Deus, mas o sujeito faz o errado, não aceitou a Jesus, continua na sua vida natural, pecaminosa, no pecado adâmico, e fala: não, eu também sou filho de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nos tornamos filhos de Deus por adoção. Jesus dá essa... através da redenção, através do sacrifício. Redenção, as nossas vidas. Ele nos redimiu da nossa condição caída, para que nós pudéssemos estar agora glorificando e exaltando o nome do Senhor. A quinta bênção também, Ele nos acolheu-nos e trouxe para perto. Nós que estávamos distantes, não conhecíamos a Deus, não ouvíamos falar, como todos nós, quando estamos em aperto, em uma dificuldade, A gente, ai meu Deus, Tem gente que se diz ateu, que não crê em Deus, mas a primeira dificuldade, o primeiro perrengue, a primeira situação, oh meu Deus, me ajuda, Mas nós falamos desse Deus, mas não conhecemos esse Deus, E Ele nos trouxe para perto. Nós estávamos afastados com os nossos delitos e pecados, mergulhados neste mundo, através de bebidas, de drogas, de más companhias, seguindo o nosso curso natural,
que é o pecado adâmico, que é a destituição da glória de Deus. E ele nos trouxe para perto novamente para nos abençoar. Então isso é muito importante. A bênção de número 6. Ele revelou a palavra da verdade. Porque nós conhecemos a Deus, eu desde pequeno, acompanhando a minha mãe, bênção de Deus, e me levava para a igreja, e às vezes eu já estava me crescendo um pouco, eu achava ruim de ir, mas eu louvo a Deus que ela me levou para a igreja, né? Minha mamãezinha, que o Senhor a tenha, né? Nós fomos criados praticamente ouvindo a Deus, ouvindo os cânticos, mas não conhecíamos a Deus, nós não tínhamos o entendimento. Quando nós tivemos a revelação da sua palavra, começamos a entender que a palavra de Deus era o próprio Cristo Jesus, né? A palavra da verdade, aquela que mostra para você e para mim que nós somos pecadores, porque a palavra diz que nós nascemos no pecado adâmico, que nós precisamos se reconciliar com Deus através da palavra da verdade. Então, a bênção da revelação da sua palavra, que liberta, que cura, que restaura, que a Bíblia diz que nós fomos chamados para desfazer as obras do maligno, né? Que nós fomos levantados para isso. Então, através do quê? Da sua palavra. Amém? A 7ª bênção, que selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Olha que interessante, selou-nos. Quando você vai mandar uma carta no correio para que ela tenha uma validade, para que ela chegue ao destino que... Quem lembra que disso? Ela, né, os correios, eu levei cartas já no correio, né, quando eu era mais jovem, já coloquei cartas no correio, tem que ter o selo, o carimbo, e você paga, né, lá o selo, você paga lá uma quantia, depende se é Sedex ou o que é, tem que ter esse selo, porque sem esse selo não vai chegar ao lugar. O que eu quero te dizer, o selo da promessa, né, do Espírito Santo da promessa, é quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, recebemos um selo de propriedade adquirida. Nós somos propriedade exclusiva, peculiar do Senhor Jesus. Então, nós recebemos, selou-nos com o Espírito Santo. Temos um destino. Nós temos um destino, ao rumo ao céu de glória. Para quê? Para engrandecer o nome do Senhor. E também uma 8ª bênção, que é a validade. Isso passa a ter validade. Aqui eu falei, você põe a carta no correio, se não tiver o selo, não tem validade, ela vai retornar para você, não vai chegar ao destino para que ela foi destinada. Então, ele nos garante, através do selo, ele nos garante esta validade, que nós somos selados com a promessa do Espírito Santo. Mais para frente aqui, nós vamos dizer aqui, gera uma dúvida, né? Selou-nos com a promessa do Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. Então, às vezes as pessoas confundem. Ser selado é falar em línguas, não. O selo aqui é quando nós realmente entregamos a nossa vida, nós já recebemos esse carimbo. O inimigo não pode mais desviar o seu destino. O seu destino é para a pátria celestial, é para onde você foi destinado. Por isso, essa garantia que Cristo nos dá. Amém? Você já recebe o selo, você não vai precisar, não. Aqui mais para frente, aqui talvez no tópico 3 da lição aqui, nós vamos estar elucidando essa questão aqui. Eu coloquei aqui, mas eu até... Então nós estamos, são 8, né? Nós somos santos, predestinados, né? Agradáveis. Sim, nos fez agradável, nos redimiu, né? Ele nos acolheu. Olha aí, irmão, né? Nós temos que atentar para essas coisas que talvez nós... O segmento da revelação. Nós
passamos lendo a Bíblia aqui, procurando, mas olha aqui o quantas bênçãos estão sobre as nossas vidas. Tem gente que ainda fala que não é abençoado, né? Você entendeu? Você já é abençoado, eu já sou abençoado quando nós estamos debaixo dessa palavra, desta promessa. E esse estudo tem sido muito bom, irmãos, porque tem nos dado uma visão de reino, uma visão daquilo que Deus tem para nós. Que às vezes você está na igreja porque você tem um problema, seu casamento ou a situação financeira. Muitas pessoas são conduzidas a ir a grandes eventos, congressos disso, congressos daquilo, para tentar sair daquela vida ali e ter alguma coisa, mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é poder de Deus para a redenção. Aleluia, as bênçãos espirituais estão sobre a nossa vida, que você possa tomar posse nesta noite dessas bênçãos, que está sobre a minha e sobre a sua vida. Você pode imaginar, está sobre mim? Sim, está sobre você, sim. Está sobre o adolescente, está sobre a criança, está sobre a sua casa, está sobre a sua família. Amém. Se você anda, aleluia, diante da presença do Senhor, ela está sobre a tua casa, os teus pequeninos, até aquele que não entende, não conhece a palavra ainda, a bênção está sobre ele, através de você. Aleluia, coluna desta casa. Amém? Louvado seja Deus. A gente se empolga aqui e vai falando, né? Nós estamos na onde agora? Nós estamos aqui, nós vamos entrar a nova condição. No parágrafo 3, né? A nova condição. 3, né? Não, parágrafo. Tópico que é o tópico 2 que depois nós vamos estar estudando. A nova condição. A nova posição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir da sua pessoa, né? Portanto, a nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Amém? Nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. Não é mérito nosso, é Ele que nos dá. Deus é que nos dá. Não é mérito nosso, não é porque eu sou merecedor, você é merecedora, mas é porque Ele é a graça. Dá. É mérito dele, né? Vamos para o segundo tópico aqui, uma vida cristocêntrica neste mundo. Amém? Cristocêntrica quer dizer Cristo no centro, porque nos dias de hoje nós temos o antropocentrismo, que quer dizer o homem no centro. O homem faz, o homem acontece, o homem revoluciona a ciência, o homem. Os dias de hoje, né? Às vezes o Senhor quer usar uma pessoa com uma correção, mas ele fala, se eu pregar correção nesta igreja, eles não me chamam mais. Eu já escutei muito isso. Né? Se eu falar isso, o pastor nunca mais vai me chamar. E eu acredito que nós temos que ter Cristo no centro. Se Deus mandar você falar alguma coisa, uma correção, uma exortação, ou seja, revelar alguma coisa, Deus vai te dar sabedoria como falar. Não é para você também expor. Tem essa sabedoria que Deus nos usa, né? E você faz a vontade de Deus, colocando Ele no centro. Vamos ao primeiro tópico, a revelação do mistério. A revelação do mistério. Louvado seja o nome do Senhor. A frase descobrindo-nos no mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos de Deus, planejara para sua soberania e vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada a fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse preeminência.
Amém? Revelação do mistério. Essa vontade é divina e revelada, né? Porque tem muitas pessoas que ensinam, eu já ouvi falar que Cristo veio como homem para ver como que nós vivíamos, como que é, não. Cristo é Deus, é o Deus, ele conhece todas as coisas. Ele veio em homem, ele habitou em nosso meio, ele está no meio de nós, para quê? Que nós o conheçamos como homem também. Para que ele diz, olha, eu desci lá na terra, fui homem, me tornei homem, o verbo se fez carne, e o verbo era a palavra e tal, né? Lá em João, 1 João lá, primeiro capítulo de João, e você tem esse discernimento, mas ele habitou em nosso meio, para que nós o conhecêssemos, né? Para que nós, que ele estivesse no meio de nós, não para que ele viesse conhecer como nós vivíamos. Deus é Deus, irmão. Então tem pessoas que ensinam dessa forma, que Deus ele veio habitou no nosso meio para dizer, olha, eu sei como é que eles sofrem, eu sei que eles passam fome, eu sei que eles têm frio. Não foi isso. É o contrário, era para que nós o conhecêssemos. Sim, ele veio como nós. Sim. Então ele estava sujeito às mesmas paixões, porém não houve pecado, não houve engano e não houve erro. Não porque ele era Deus, porque ele era homem. Ele era 100% Deus e 100% homem. Sim, entendi, mas eu não estou entendendo essa parte. Significa que ele veio como homem para que nós possamos aprender dele ser manso e humilde? Não. Ele veio como homem na terra para que nós o conhecêssemos. Conhecêssemos a Cristo. Conhecêssemos a Deus através de seu Filho. É isso, ela falou uma meia verdade, para que nós conheçamos a vontade do Pai. Para isso que ele veio, não para que ele conhecesse a nós. Não precisa. Não precisa, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Entendeu? Então ele veio em forma de ser humano, habitou em nosso meio, foi concebido por uma mulher, nasceu numa manjedoura. E através dele nós chegamos ao conhecimento de Deus. Tá, entendi. Porque ele enviou Adão, enviou Abraão, enviou os profetas, todos esses homens de Deus falharam. Aí ele falou, agora eu vou mandar o meu próprio filho, né? Para que o ser humano, ele seja conhecido, ele seja convencido, convertido do seu mau caminho e através disso conheçam a mim através de Jesus Cristo. Porque a palavra diz que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então não adianta nós queremos fazer, né? Não, Deus. Não, eu nós falo temos que direto passar com Deus. em nome de Jesus, né? Por isso nós oramos em nome de Jesus, Sim. né? Esse nome de Jesus é poderoso. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Deus sempre nos ouve quando nós falamos em nome de Jesus. Porque eu escuto Sim. a gente falar assim, eu vou direto na fonte, eu falo direto com Deus. Se não falar no nome de Jesus, não vai direto. Não é questão disso. A questão, isso aí é um jargão, que não tem muita propriedade, porque a gente sabe que ninguém vai ao Pai segundo a sua palavra, senão pelo Filho. Diz que o Espírito Santo também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes, irmão, tem hora que a oração nem sai, porque você não vai usar de vã repetição, mas você está angustiado, amargurado pela situação que está ocorrendo. E às vezes nem sai, mas aí o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, intercede a Deus junto ao Pai, pela minha e pela sua vida. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Segundo parágrafo aqui, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Amém? Essa vontade divina é revelada. Né? Cristo se encarnou para que nós o conhecêssemos, etc. e tal. A palavra que Paulo revela o plano nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado adâmico, né? Ela nos tirou desse tempo,
do santuário, né? Esse pecado. Então, deixa eu me achar aqui. A vontade de Deus, aqui, filha. A vontade de Deus, vamos lá, plenitude dos tempos. Paulo revela, etc e tal. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado nos separou ali de Deus, né? Da plenitude dos tempos. Então, a vontade de Deus, ela é restaurada através não do Cronos, que é o tempo normal, mas de Kairos, que é o tempo de Deus. Deus preparou esse tempo, a plenitude dos tempos. Não é o Cronos, que é o tempo normal, o tempo que nós usamos aqui, mas é o Kairos, o tempo de Deus, né? É cronometrado no tempo de Deus. Às vezes Deus fala para você, daqui tantos dias vai descer uma bênção sobre você, mas é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Aí a gente fala, daqui 3 dias, esse tal dia aqui eu já estou na bênção, né? Mas não sabe se esses 3 dias são 3 anos, se são 3 horas, se são 3 dias mesmo, se são 3 minutos, é no tempo de Deus. Mas, bom, quem é que pode entender esse tempo, né, de Deus, Kairos, como você me falou? Porque eu vivo no tempo Cronos, eu estou na Terra, eu tô na Terra, eu habito na Terra. Então, eu só com a minha percepção aqui mental, ela só alcança o tempo terrestre. Se Deus fala 3 dias, está falando comigo, ele conhece todas as coisas, correto? Então, lógico que o meu entendimento vai no tempo Cronos, no tempo que eu estou vivendo. Como é que eu posso entender que é o tempo de Deus, que o tempo de Deus é diferente? Não significa isso, não seria um tipo de desculpa? Não. Porque a pessoa, eu acho assim, quando a pessoa dá tempo, se a pessoa chega em você e dá um tempo, olha, daqui 3 dias, daqui 3 horas, daqui 3 minutos, e se não acontece, não fica um certo tipo de desculpa para falar assim, é porque é o tempo de Deus. Então, pera lá, então não me dê tempo. Fale a promessa, para ali. Aí é que Deus entra o trabalhar. entendimento. Você, como Cristo, como nova criatura em Cristo, serva do Senhor, você tem que entender que esse tempo, Cronos, já não se adequa ao nosso tempo. Mas o Kairos, nós entramos na vontade de Deus, no tempo de Deus. Deus às vezes faz a revelação, vou te levantar como obreira, como levita, como não acontece de uma noite pro dia, vou te fazer um pastor, eu vejo você pregando, eu mas vejo aí você... Tá dando tempo. Não, é um tempo. Quando alguém fala eu assim, vou te levantar quando? Vai te levantar. A vontade de Deus. Daqui 1 ano eu vou te levantar. Agora, se a pessoa fala isso, é 1 ano que eu entendo. Olha, eu ouvi uma certa feita, acho que você estava comigo, nós estávamos até na nossa casa lá, um profeta chegou para um outro amigo nosso, pastor, 2 pastores, e falou, olha, eu vejo você em tal lugar, tal dia, tal hora, tal, aquilo Minutos. ali nunca aconteceu. Então, Né? Nós sabemos que aquilo ali é o tempo Cronos, é a revelação humana, aqui o antropocentrismo, o homem no centro, né? Que Sim. depois o irmão mesmo foi confrontado, dizendo, né, que Deus revelou ao outro pastor que aquilo não era de Deus, né? Então eles estão vivendo no tempo Cronos, mas o tempo de Deus é o tempo Kairos. Então, se nós somos cristãos, irmãos, se alguém chega para você e fala, eu não vou, daqui 3 dias, eu posso até ter essa perspectiva, mas vai ser na vontade de Deus, no tempo de Deus. Em Eclesiastes 3 fala, tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de nascer, há tempo de plantar, há tempo de colher. Esse tempo é o quê? É o nosso tempo? Não, é o tempo de Deus na nossa vida. Tem tempo que você está feliz, que a sua geladeira está cheia, que você está abençoado. Esse é o tempo de você rir, de você folgar. E tem o tempo que você tem que descer, que orar, chorar, lacrimejar, porque é o tempo de Deus que chega na nossa vida. Eu não posso aqui, muitas das vezes chegaram para mim e falaram, você vou te levantar presbítero, você vai estar dirigindo a congregação lá e tal, e eu corria dessas coisas. Por quê? Porque não era o meu tempo. No meu tempo eu achava, não, eu não estou preparado para assumir uma congregação.
Então, eu sim, assumiria uma congregação no Kairos, no tempo de Deus. Mas, ó, quando Deus me levantasse. Ó, a Márcia Rubia tá falando aqui, ó, que um profeta deu 30 dias para ela, né? E estamos aos 30 dias e Deus trouxe uma resposta. Então aí... É o tempo de Deus. Aí Deus usou Deus usou o profeta. Aí Deus utilizou o tempo cromos nosso, do entendimento da Márcia. Agora, Sim. quando não é o do entendimento nosso, não tem como a gente calcular. A gente tem que esperar no Senhor, correto? Sim, mas aí é que está a situação. Quando Deus determina algo, quando a pessoa é usada por Deus, que já aconteceu, inclusive na nossa igreja, várias vezes Deus falar lá e aconteceu, dado uma semana, isso é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Mas às vezes as pessoas que não são usadas por Deus, isso que eu quero que entenda, é o tempo que ele dá um tempo que isso não acontece. Tem gente esperando aí, eu tenho viagem que eu não fui, eu estou com as malas preparadas até hoje e não fui. Daqui uma semana, daqui tal dia, daqui... Entendeu? Se eu tiver que ir, eu coloco isso no tempo de Deus. Não que eu desacredite que isso possa acontecer, né? Mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas a Márcia Carol está perguntando ali, ó. Mas o tempo Kairos de Deus, então, não se aplica em tudo? Amor, eu acho que você está fazendo uma confusão numa coisa que é tão óbvia. O Cronos é o nosso tempo que nós temos, mês, né? O tempo do judeu é outro tempo, mas o tempo de Deus é o Kairos. As coisas vão acontecer no tempo de Deus. Se Deus levanta uma pessoa para falar, amanhã eu vou depositar 100 mil reais na sua conta, amanhã o dinheiro vai estar lá, porque Deus usou a pessoa. Isso, dessa maneira. Você entendeu? Agora tem pessoas que estão esperando depósito até hoje, entendeu? Que não tem nada a ver com Deus. Então, o que eu peço... para quando a gente receber determinadas situações, nós descansemos, que é o tempo de Deus. Se você vai receber ou não vai receber, você creia na promessa, mas não coloque seu coração daqui 3 horas, daqui 3 horas você não recebe a promessa, e você fala, aquilo lá foi errado, não foi. E talvez daqui 3 dias, daqui 3 semanas, daqui 3 meses, a bênção venha recalcada, sacudida, transbordante. Então esse é o tempo que Deus dá para nós. Não é questão de, às vezes, tem pessoas que Deus dá uma revelação, a pessoa se empolga, fala, olha, tal dia, tal, que nem o irmão lá que ficou, eu achei um absurdo falar numa casa verde, às 5h35 da manhã, e não sei o que, com o vidro, oxa. Lá nos Estados Unidos. Então, irmãos, não, assim, eu não desacredito mais. O foco é na promessa, né, pastor? Amém, querida? Entendi. Amém? Mais uma polêmica? Não é polêmica. Ela quer? Não quero. Torcer, esse é óbvio. Deus. O tempo Kairos é o tempo de Deus e o tempo Cronos é o nosso tempo. É o que se aplica no nosso dia a dia. Eu não estou dizendo que é errado, o que é certo, o que prevalece, o que não prevalece. Que nós temos que tudo colocar o tempo de Deus, mas nós temos que esperar em Deus. Sim. Eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, quanto tempo será que o salmista esperou? Para ter paciência, né? É o tempo de Deus, né? Amém? Vamos sair daqui, senão nós vamos ficar atolados aqui. Ela gosta de... Eu vou pegar ela também nesse sentido, né? É a vontade de Deus. Nós vencemos a morte, irmãos. Eu quero fazer uma observação. Cristo é a solução em que todas as coisas são restauradas. Todas as coisas, né? Até a morte, irmão. Nós podemos ter essa morte física. Nós podemos não estar mais aqui, mas nós temos a vida eterna, né? Nosso espírito vai estar com Cristo, entendeu? Porque transforma o corruptível em um corpo incorruptível para a salvação. Amém? Se tiver alguma dúvida, irmãos, perguntem, mas é assim que as plenitudes do tempo. Nós tínhamos um corpo incorruptível, certo? Nós tivemos um corpo corruptível, cheio de corrupção, de pecado. O Senhor nos vem transformando com a incorruptibilidade, para que nós possamos alcançar a promessa de Deus. Tragada foi a morte. No parágrafo 3, louvor da sua glória. Amém? O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. Amém? Que são destinadas, enfatiza aos judeus e aos gentios.
em Cristo, os crentes de ambos os povos são herdeiros, né? Veio para os judeus e os gentios, e todos os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Compreendeu? Ele veio para os judeus não aceitaram. Então todos aqueles que quiseram, aceitaram o sacrifício do Senhor Jesus, se tornaram filhos de Deus. Tanto que até os discípulos tinham aquela cara, eu não vou pregar para gentil não, nós somos judeus, eu não vou pregar para gentil. Até que Deus levantou Paulo e falou, não, Pedro, sonha aqui, eu vou dar uma revelação para você, você vai na casa de Cornélio, vai lá, é um gentil, temente ao meu nome, e apregou a palavra, mas eu não posso, não transforme em imundo aquilo que eu purifiquei, entendeu? Então nós somos aí enxertados na videira verdadeira, na oliveira, na videira, né? Nós éramos zambuzeiro brabo, e nós, através da adoção de Cristo, nós fomos enxertados na videira verdadeira, né? Porque lá no Salmo 126, abre aí, minha filha, no Salmo 126, aleluia, louvado seja Deus. Eles diziam que o povo, que a nação era destruída, como Israel, né? Acabaram mas Salmo 126. Não tinham como se erguer. Leia aí o primeiro. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaurou o Senhor a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Amém? O Senhor nos restaurou. Eles voltavam cantando e chorando, porque Deus havia restaurado. Porque as pessoas diziam que o povo que se acabara, a nação que se acabara, essa nação acabou. Esse povo de Deus aí, acabou. Não tem como se reerguer. Foi levado cativo. Mas diz que aqueles regressavam cantando e chorando, né? Semeando com lágrimas, colhendo seus molhos, consolando, né? Consolando, sendo restaurados. O Senhor restaurou o seu povo novamente. Amém? Tópico 3. O Espírito Santo e o penhor da nossa herança. Tópico 1, que diz o selo do Espírito Santo. No momento da conversão, nós somos propriedades, né? Que nem eu já falei aqui, nós somos propriedade, nós recebemos, nós somos posse de Cristo Jesus, nós somos propriedade peculiar do Senhor. E aqui entra aquela questão do selo da promessa com o Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós temos a conversão em Cristo Jesus, nós já recebemos este selo, que é a marca que eu falei daquela carta que ela tem que ser colocada no correio, recebe o selo, o carimbo e chega ao destinatário, que é o céu de glória. Objetivo. Então, mas no meio pentecostal, o selo do Espírito é o revestimento de poder para o Evangelho. O selo não é o batismo com o Espírito Santo, na qual a Bíblia chama como revestimento de poder para o evangelismo, no dia de Pentecostes, né? Quando teve o batismo lá com o Espírito Santo, não tem nada a ver com o selo. É o batismo do Espírito Santo, que é um fortalecimento espiritual, para que você possa evangelizar, para que você possa fazer a obra de Deus. É essa a diferença no meio pentecostal que às vezes as pessoas misturam. Eu fui selado hoje com a promessa do Espírito Santo. Não, selado você foi quando você aceitou Jesus, quando você enxergou o pecado e entendeu que você necessitava. Já tinha um selo de propriedade. Você já é propriedade do Senhor. Entendi. Agora o selo do batismo com o Espírito Santo aqui o revestimento, chama-se como revestimento do poder de Deus
para o evangelismo, para nós evangelizarmos, para nós apregoarmos com ousadia, com autoridade, com unção, com graça. É isso o batismo com o Espírito Santo. Falamos em mistério, falamos em línguas, temos revelações, temos aquelas situações que você, quando vê, você já foi tomado por aquela situação, por aquela graça maravilhosa, você chora, você pula, né? É uma coisa que é muito interessante. Isso é para poder evangelizar. É a restauração das nossas vidas. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. E o selo é quando nós convertemos, nós somos posse de Deus. Entendido nessa parte? Nós, quando aceitamos Jesus, quando nós estamos no mundão lá, largados, só Jesus na causa, e nós ouvimos a palavra, essa palavra penetra no nosso coração e nós se arrependemos e aceitamos a Jesus, ainda que nós cometemos pecados, ainda nós já somos selados ali. Você levantou a mão, por isso que a gente às vezes fala, olha, quem quer receber Jesus, quem quer aceitar Jesus, né, dê um sinal com a sua mão, para que Deus veja, olha, eu quero. E a partir desse dia você já recebe o selo, né? Você às vezes pode até estar fora da igreja, estar afastado, estar aí vivendo uma vida dissoluta, uma vida enganosa, mas você tem o selo da promessa. E eu tenho a certeza que quando você dorme, quando você põe a cabeça no travesseiro, o Espírito Santo de Deus vem sobre a sua vida e fala, meu amigo, sai dessa vida, cara, eu tenho coisa boa para você. E nós não damos ouvido, né, irmãos? Nós preferimos ficar da maneira que nós estamos, até que chegamos ao fundo do poço, falando, Deus nos ajuda, Deus nos ajuda, amém? O segundo parágrafo, e o penhor da nossa herança, aquele que tem o selo do Espírito Santo, tem a salvação garantida. Penhor, é o penhor, é a permanência do Espírito Santo no crente, é a certeza que a salvação é uma conquista de dia a dia, porque às vezes nós já tivemos, acho que você já teve essa experiência, de que nós sejamos, a salvação esteja sobre nós, que às vezes nós vamos para a igreja e nós não sentimos nada, não conseguimos chorar, não conseguimos adorar, alguma coisa está errada, ou talvez nós fizemos alguma coisa e aquilo fica martelando na nossa cabeça, né? Mas nós temos que ter essa presença, certeza da salvação no nosso dia a dia, irmão. Isso é uma conquista diária, né? Hoje talvez você fez alguma coisa que entristeceu o Espírito Santo, alguma coisa errada, e às vezes o inimigo quer colocar isso como uma coisa que Deus não se agradou e não vai falar com você. Isso é mentira do diabo. A nossa salvação tem que ter essa manutenção dia após dia. Por isso que nós levantamos, oramos a Deus, buscamos a sua presença, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos para Ele nos conduzir neste dia, para que nós não venhamos a desagradar ao Senhor, porque aonde nós estivermos, nós temos a marca do selo, nós temos um carimbo, propriedade exclusiva do Senhor Jesus. As pessoas, já viu que a pessoa fala, você é crente, é? Mesmo sem abrir a boca, né? Mesmo sem abrir a boca. Você é crente, esse cara é diferente. Ou às vezes a pessoa não gosta de você, não vai com a sua cara, e fala, mas eu não sei por que eu não gosto dele, é porque você é cristão. E o que está na pessoa vai contra aquilo que... Então a pessoa já não seja amigo dele, não anda com essa pessoa, porque essa pessoa não é pessoa, diz que é crente, né? Mas nós temos que ter essa manutenção diária, meus amigos. Essa aqui é a lição que o Senhor colocou aqui no meu coração. Na próxima aula nós vamos falar sobre a eleição e a predestinação, né? Que é na próxima terça-feira, no culto de ensino aqui. Eu quero agradecer a todos os irmãos, né? A todos aqueles que deram a sua atenção para nós neste dia de hoje. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e que você possa glorificar
o nome do Senhor, que eu possa ter sido um instrumento de Deus para a sua vida, né? Ainda que talvez você não tenha entendido, mas eu acredito que essa dúvida ela foi sanada, né? E você pode ler a carta aos Efésios e você vai ver que Deus ele é tremendo e poderoso. Eu fiz um propósito com Deus, né, de estar estudando o livro de Romanos, né? Então eu terminei de ler um livro, nós estamos no desafio, né? Se você não terminou de ler o seu livro ainda, termine, porque nós estamos de quarentena, mas eu aconselho você também a ver Romanos também, que é uma carta maravilhosa, uma carta instrutiva, uma carta para todas as situações da nossa vida, né? E eu creio que o nome do Senhor é glorificado. Então que você possa nesta noite tomar posse desse ensino, trazer para a sua vida e ver que nós estamos abençoados com as bênçãos celestiais do Senhor. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graça, ó Deus, por mais essa oportunidade, por mais esse ensino, que o Senhor venha esclarecer ao coração dos teus filhos. Nós estamos aqui numa live, nós estamos aqui online, mas Senhor, Tu és sabedor de todas as coisas. Vai em cada família, em cada curtida, em cada vida, Senhor, aqui nesta noite, e traz o novo, traz o esclarecimento, traz a bênção do Senhor, que não acrescenta dores. Aleluia, Pai, em nome de Jesus eu quero profetizar, Senhor, haja paz, haja vitória, haja bênção, em o nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do seu Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E o povo santo neste santo lugar diz: amém. Que Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus.